Shalom, shalom, boa tarde. 16 de Tevet, 5.784, a contar da criação. 28 de dezembro de 2023, a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal e as suas reflexões. Estamos na última porção do livro de Bereshit. Então, esta semana vamos concluir o primeiro livro dos 5 livros da Torá, que é Bereshit, Gênesis, no princípio. E a Parashá é Vayechi, e ele viveu, falando de Yaakov, que viveu 147 anos. E hoje nós estamos no 5º dia da semana, que é o 5º dia para o Shabat. Então é a chamada quinta-feira. Estamos aí para refletirmos hoje sobre 2 assuntos importantes para a nossa época, para o nosso tempo. Nós vamos falar hoje sobre 6 tipos de perfeição, que são exemplos para nós, e também nós vamos falar a respeito sobre a educação no caminho da Torá, em todas as circunstâncias e partes do mundo. Dentro desse escopo, os 6 tipos de perfeição e mais a educação pela Torá, esse é o caminho que nós temos para vencer o mal. Nós estamos vivendo dias que estão antecedendo a iminente revelação de Mashiach, o justo Mashiach, para qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, o mundo hoje, ele está vencendo, ou seja, o bem está vencendo o mal. A bondade está vencendo a maldade. Parece que não, mas está. Um pequeno gesto de bondade, ele dissipa, assim como uma pequena chama de luz, dissipa muitas trevas. Um pequeno ato de bondade, ele também dissipa muitos atos de maldade. Ou seja, nós estamos vivendo dias em que parece que o mal está vencendo e prevalecendo. E agora, nesse tempo em que nós estamos vivendo, a última parashá do livro de Bereshit, e nós vamos vendo aí que, assim que aconteceu a morte de Yaakov, o ocultamento físico de Yaakov Avinu, iniciou-se o processo de escravidão do povo judeu, de forma sutil, de forma pausadamente, suavemente, né? De forma disfarçada, foi acontecendo a escravidão do povo judeu. E agora, a partir dessa próxima semana, nós vamos entrar exatamente na nova Odisseia chamada Shemot, né? Conhecido como Êxodo. Né? E aí nós vamos ver exatamente a revelação de Moshe, vamos ver as revelações dos atos divinos na terra do Egito e a libertação do povo judeu acontecendo exatamente pela mão, né? Pela destra, pelo braço forte de Hashem, que simboliza a destra de Hashem, né? A destra de bondade, Hesed. Com isso, nós vamos entrar numa fase em que nós estamos vivenciando essa realidade nos dias atuais, onde nós estamos vendo que o mal em si, ele quer escravizar as pessoas, por causa do sistema que está aí, que não é muito diferente dos sistemas do Egito, da época de então. E o sistema quer escravizar as pessoas, tirar a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de expressar-se, a sua liberdade de culto, a sua liberdade religiosa, né? Então querem escravizar as pessoas, fazendo com que elas percam a mentalidade divina, ou seja, tirar os seus pensamentos das coisas espirituais, das coisas divinas. E nesse aspecto nós vamos vendo que o sistema ele entra em parafuso, ele entra em desespero. Por quê? Porque os dias que nós estamos vivendo, e você precisa visualizar isto,
E você precisa crer nisto. Por exemplo, hoje o judaísmo é algo tão presente entre as nações como nunca foi visto há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, por exemplo, ser judeu era algo complicado. E ser judeu entre as nações era mais complicado ainda. Mas de 20 anos para cá, nós estamos vendo a liberdade do judaísmo entre as nações. Há o antissemitismo? Sim, existe. Aliás, Amaleque nunca deixou de existir. E Amaleque será totalmente derrotado logo em seguida à revelação do justo Mashiach para a redenção final. Então Amaleque está aí, os seus filhotes estão aí, as suas aberrações estão aí. Então, os filhotes de Amaleque, seus jumentos e mulas e companhia limitada, estão aí. Mas, de forma muito mais intrínseca, muito mais presente, muito mais real, está o judaísmo, a Torá, a educação pela Torá. Nunca se viu e nunca se ouviu falar tanto em judaísmo e Torá, por exemplo. As 7 leis de Noah, como se está se ouvindo nesses últimos 20 anos, principalmente. Então, hoje, em qualquer pesquisa da internet, judaísmo, vão aparecer centenas e milhares de páginas. As 7 leis de Noah, centenas e milhares de páginas. Torá, nem se fala. Então, hoje, o mundo está mais presente, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, do que há 20 anos atrás. Isso significa que a luz está progredindo, a bondade está progredindo, o amor verdadeiro, fraterno, está progredindo. O que você ouve por aí são os berros desesperados, realmente, do mal e as suas concupiscências, os seus desenfreios, porque eles sabem que o seu tempo está muito curto. Por isso que os corruptos estão aí, de cara escancarada, cometendo corrupção, falando abertamente. A justiça que deveria agir não age, porque também está corrompida numa boa parte, certo? Então está indo, como diz o Salmo 82, ó juízes, vocês são considerados como anjos de Deus. Até quando estarei julgando injustamente a favor dos corruptos? Mas sois humanos e também está enfadado a morrer e a esperar, não somente para os dias atuais, mas também para após a sua morte, o duro juízo de Deus. Porque os juízes são comparados aos anjos de Deus e por causa da sua prática corrupta e injusta, eles abalam os alicerces do mundo. Então é por isso que você vê que a corrupção e a malandragem está de portas escancaradas. Por quê? Porque eles sabem que que está ali realmente faltando pouco tempo para o seu final. Porque a maldade tem data de validade. Os corruptos têm data de validade. A maldade tem data de validade. E a luz está progredindo, a bondade está progredindo, o bem está progredindo, o amor fraterno está progredindo. Só que nós não berramos como eles berram. Nós andamos, marchamos, vamos passo a passo, no nosso compasso, divulgando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, expandindo cada vez mais a luz divina, a presença divina, e não vamos berrando e pulando que nem cabrito, que nem o sistema e os seus corruptos e os seus asseclas estão aí desesperados, praticando injustiça, corrupção, todo tipo de malandragem. Por quê? Porque os seus dias estão contados, as suas horas estão contadas, os seus segundos
estão findando-se. Então, amados, nós estamos vivendo, sim, nós estamos vivendo momentos ante a preste ou a iminente revelação de Mashiach para acontecer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém, vê amém. Então, por isso, nós temos para hoje, e nós queremos deixar essas reflexões para os amados no dia de hoje, sobre 6 tipos de perfeição. E a nossa palavra com referência a Yaakov, a Yosef, aos seus filhos, sobre a educação pela Torá, que é exatamente o nosso norte para podermos vencer o mal e todos os seus asseclas e todo o seu sistema. Por isso que o sistema com seus asseclas, né, em todas as camadas da sociedade, em todas as posições da sociedade, querem tentar e tentam, né, realmente calar a voz da verdade, onde traz a luz, a verdade, traz consciência de Deus, presença divina, traz luz para dissipar as trevas. Então, por isso você vê aí que, inclusive, esse sistema está entrando em todos os tipos religiosos, em todas as práticas religiosas, para poder calar a verdade, por mínimo que seja dita entre os segmentos religiosos, mas querem calar completamente a verdade, para que as pessoas não se despertem para a única e verdadeira verdade que liberta o ser humano, a Torá e as 7 leis de Noah. Ok? Então é isso daí. Por isso, amados, né, vamos curtir, vamos compartilhar, né, dê o seu joinha para o nosso shiur, compartilhe para o maior número de pessoas possíveis, né, e deixa aí o seu like para estarmos juntos divulgando essa luz divina. Também temos aí na descrição, né, a nossa plataforma Bnei Noach Brasil, para que você possa se inscrever, se cadastrar na plataforma Bnei Noach Brasil. Ali você vai lançar o número do seu celular, você vai criar a sua senha e bem abaixo da página está lá, cadastre-se. Aí você cadastra e aí você vai completar o seu cadastro e você vai ter acesso aos 6 primeiros vídeos de aulas com o nosso Rav Yaakov Geranstadit, a liderança Bnei Noach Brasil, onde ele está falando, melhor dizendo, sobre a criação, coisas espetaculares que você nunca ouviu falar sobre a criação, você vai encontrar ali, né? E você estará fazendo parte do movimento Bnei Noach Brasil, né? Em todo o Brasil e várias comunidades internacionais, ok? Então também está aí na descrição do nosso shiur. E também está aí a descrição para você participar com a sua tzedakah, sua doação, oferta ou dízimo, como queira, né? Com o Pix aí da nossa tesoureira para a Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, ok? E a partir de janeiro nós estaremos divulgando o CNPJ da nossa Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru. A documentação realmente está completada, falta apenas alguns detalhes mínimos e a partir de janeiro estaremos divulgando o CNPJ, onde você poderá fazer a sua doação, né, através de oferta, dízimos, doações, como queira, direto no CNPJ e no Pix, que será compartilhado com vocês a partir de janeiro, ok? Então, vamos em frente aí nessa jornada, porque ela é maravilhosa, ok? Baruch Hashem por isso. Então, vamos em frente. A Edina Silva está por aí, Baruch Hashem, a Edina Silva, ela está fazendo aniversário, se eu não me engano foi ontem, né, Edina, que fez o seu aniversário pela data gregoriana, o nosso Mazal Tov aqui à tarde com a Torá, deixando registrado, né, o Mazal Tov para Edina, que o Eterno te conserve, essa pessoa maravilhosa que você é, que Ele responda rapidamente às suas preces, às preces do seu coração, né, que te faça feliz e próspera em todos os níveis, ok?
Baruch Hashem. É isso daí. Vamos em frente. 6 tipos de perfeição. Vamos lá? Então nós temos aqui 6 tipos de perfeição. Nós temos aqui Adão, Noah, Abraham, Yitzhak, Yaakov e Yosef. E nós vamos falar sobre eles. Um resumo, para nós termos uma noção o que os nossos sábios trazem para nós através desses 6 tipos de perfeição. Através do estudo Rabbad, né, por Yankee Tauber, que traz para nós essa reflexão aqui. Então, ele começa dizendo da seguinte forma: tenho o cara perfeito para você. É atrás da perfeição que estamos ao procurar um parceiro para o casamento, um médico perfeito, uma babá perfeita, um marido perfeito, uma esposa perfeita, filhos perfeitos, pais perfeitos, um sócio perfeito para os negócios, etc. Clientes perfeitos para os seus negócios? Então, temos, de fato, o cara perfeito para você. Aqueles que já viveram tempo suficiente poderão dizer que o único lugar para se procurar a perfeição é na busca para aperfeiçoar a si mesmo. Mas o que é perfeição? Possui algum objetivo além de aquilo que eu quero ou penso que eu quero? Então, por isso, nós temos aí Bereshit, é a história de uma série de indivíduos perfeitos. Adão, feito à imagem de Deus. Noah, a quem a Torá chama de um homem justo. Abraham, descrito como o amado de Deus. Yitzhak, descrito como a perfeita oferenda. Yaakov, descrito como o supremo indivíduo íntegro. E Yosef, descrito como o justo. Vamos ver o que nos traz para nós? Primeiramente, Adão foi o modelo original, a obra de Deus. Você não pode conseguir nada mais perfeito que isso. Tão perfeito era ele que não pôde suportar e saiu procurando pela imperfeição. Algo a consertar, algo a atingir, algo por fazer. Mesmo assim, é bom que nós, como raça, tenhamos começado perfeitos, pois somente assim podemos entender de onde vem a nossa ânsia pela perfeição e que podemos, de fato, atingi-la. Então, o primeiro aspecto aqui dos 6 tipos de perfeição é Adão. Então, por que nós procuramos ser melhores em tudo? Por que nós procuramos a perfeição em tudo? A começar em nós mesmos. Porque quando Deus criou o primeiro ser humano, Adão, ele criou perfeito. Tão perfeito que ele era, que ele começou a procurar alguma coisa imperfeita para poder fazer, corrigir, melhorar, né? Então, nós precisamos ter a visão de que o princípio de Adão, o primeiro ser humano, ele foi criado perfeito. Por isso que nós ansiamos por perfeição em tudo aquilo que nós queremos fazer ou alcançar. Então, por isso, Adão, feito à imagem de Deus. Noah, né? Agora nós vamos para Noah. A Torá o chama de homem justo, né? E então vamos ver o que nos fala aqui a respeito de Noah. Noah era a própria perfeição. Toda a sua geração era corrupta, mas ele caminhava com Deus. Ele chegou a tentar melhorar a maneira de agir das pessoas, não porque se importava com o que lhes aconteceria, mas porque Deus tinha feito, ou tinha dito, melhor dizendo, que era a coisa certa a fazer. Ele recebeu instruções exatas para a construção da arca, o que colocar dentro dela, quando partir
e quando abandoná-la, o que ele obedeceu prontamente. Sua perfeição era do tipo egoísta, cujo único objetivo era ser perfeito, mesmo que os outros não fossem. Então ele estava preocupado com a perfeição dos outros, mas a si própria. Por isso, a sua perfeição era do tipo egoísta. Então a lição que fica para nós é que Noé era a própria perfeição, continuando Adão. Isso significa que nos dias de Noé, toda a sua geração era corrupta, mas ele não. Apesar de ter uma perfeição do tipo egoísta, mas ele não era corrupto. O exemplo que fica para nós aqui é que não importa o ambiente em que você esteja, ele pode ser corrupto, sujo, mas você tem que ser incorrupto e limpo. Aonde você estiver pode estar escuro, trevas, por causa das más práticas que as pessoas cometem, mas você precisa ser a luz nesse ambiente em que você se encontra. Você é que precisa brilhar. Mas não pode ser do tipo egoísta, que só importa eu brilhar e os outros, cada um com o seu problema. Não. Nós precisamos brilhar para chamar a atenção das pessoas e procurar trazer as pessoas para o mesmo brilho de luz em que nós estamos, no caminho monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica. Ok? Então vamos lá. Agora com Avraham. A perfeição de Avraham era a perfeição do amor. Para Avraham, fazer uma refeição significava partilhá-la com todo viajante faminto. Descobrir uma verdade era ensiná-la ao mundo. Embora extremamente fosse comunicativa e abrangente, a perfeição de Avraham tinha o eu como centro, o mundo todo como sua esfera, né? Então, a perfeição de Avraham, ela estava conectada com a perfeição do amor. Toda a refeição ele tinha como objetivo de compartilhar com o viajante faminto. Nesse mesmo sentido, quando toda e qualquer verdade que ele tinha ou descobria dentro do caminho de Hashem, dentro do caminho do Eterno, ele procurava compartilhar, ensinar o máximo que ele pudesse. Esse é o exemplo que fica para cada um de nós, onde nós precisamos procurar essa perfeição de amor, compartilhar com os famintos uma boa refeição. A nossa boa refeição, sem sombra de dúvidas, está dentro do campo da Torá. O verdadeiro pão do céu é a Torá. Então nós precisamos compartilhar esse pão com os famintos. A Torá e as 7 leis de Noé. E toda a verdade que nós aprendemos, devemos ensinar às pessoas, para que elas possam realmente render ao único Deus toda honra, toda adoração, toda reverência, respeito e todo louvor. Entendeu? Vamos agora para Yitzhak, né? Dentro dos 6 tipos de perfeição. Yitzhak encontrou a perfeição no altruísmo. Como toda atividade humana ou experiência é imperfeita, a perfeição está no esforço para se reunir com o divino, que é a fonte do ser. Quando alguém é nada, é um com o Supremo, que é tudo. Ou seja, como que nós podemos nos unirmos a Deus, que é tudo? A partir do momento que nós reconhecemos que não somos nada. Aí nós nos tornamos um com Deus, porque Ele é tudo. Deus é tudo. Tudo é Deus. Conhecemos esse ditado, ok? Então, Yitzhak, ele encontrou a perfeição no altruísmo, não pensando em si mesmo, mas buscando realmente aquilo que é bom para o próximo. Então, nesse altruísmo, traz exatamente o que? Uma atividade humana ou experiência, né? Que as nossas atividades humanas e experiências são imperfeitas, mas nós procuramos aperfeiçoar. Erramos hoje,
procuramos aperfeiçoar para não errar no mesmo lugar, no mesmo ponto, sobre a mesma coisa. Então nós vamos progredindo, né? Então nós vamos negando a nós mesmos, que não somos nada, vamos nos conectando com Deus, e com Deus, que é tudo, nós vamos nos tornando um com Ele. Iácove chegou à perfeição por intermédio da harmonia, espírito e humano, espiritual e mundo, divino e humano, equilíbrio, mundo espiritual e mundo secular, equilíbrio, harmonia. Através do equilíbrio, do amor e da reverência, pela fusão da autoconfiança e da descrição, ele conhecia o segredo da síntese, que amar indiscriminadamente é adotar também o mal, mas recuar do compromisso é abandonar muito daquilo que é bom, que fazer valer seus direitos é dar as costas a Deus, mas que erradicar o ser é contrariar o divino propósito. A vida de Iácove foi uma corda bamba, esticada de Hebrom a Harã, até o Egito, pertencendo a nada, porém sem ser estranho a nada, integrando o melhor de cada um à integridade de sua vida. Ou seja, Iácove ele chegou à perfeição por intermédio da harmonia, o equilíbrio do amor e da reverência, pela fusão da autoconfiança e da discrição, certo? Então, não é autoconfiança e da discrição. Ser uma pessoa simples, humilde. Não ficar aí mostrando que é o bambambam, o bonzão, né? Eu sou inteligente, eu conheço, eu não sei o quê. Então esse eu é que ele precisa ser oculto, para que possa haver o equilíbrio do amor e da reverência e a fusão da autoconfiança e da discrição, a modéstia. Entendeu? Iácove, ele tinha modéstia. Iácove, ele tinha tudo para ser o bambambam. Ele conversava com os anjos, ele tinha anjos a seu serviço, ele estava acostumado a ver anjos, ele estava acostumado a ouvir a voz de Deus, mas ele sempre procurou manter a autoconfiança e a discrição em harmonia com o amor e a reverência. Eu não sou nada, Deus é tudo. Assim como também ele conhecia o segredo da síntese, que era amar indiscriminadamente é adotar também o mal. Ou seja, amar, como está escrito Levítico 19:18, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é amar o mal. Que significa amar pessoas que são ruins. Porque a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é de ordem espiritual, com as hostes espirituais da maldade, os principados e potestades, que são as forças negativas destrutivas, que querem destruir o ser humano, porque o ser humano é a imagem de Deus. E todo ser humano tem uma centelha divina. E é por isso que a nossa luta não pode ser com pessoas, mas sim de ordem espiritual, o sistema, e por aí afora vai, né? Então, essas forças negativas e destrutivas espirituais, é contra elas e o seu sistema que é a nossa luta. Dissipar estas trevas e fazer com que a luz divina, a presença divina, esteja presente. Assim como também recuar do compromisso é abandonar muito daquilo que é bom. Então aqui, dentro desse aspecto de Iácove, que nos deixou exemplo, que ele nunca recuou do seu compromisso. Vejam bem que ele viu que o seu irmão gêmeo, Esaú e Esaú, ele não era digno de realmente ter todas as responsabilidades de um primogênito. Então ele sentiu o compromisso que ele devia assumir aquela função. E ele não deu as costas, ele não abandonou o seu compromisso, porque se ele o fizesse, ele estaria dando as costas a Deus. E é a mesma coisa que nós precisamos refletir. Deus tem confiado a cada um de nós missão.
Ele deu a você um compromisso. A cada um de vocês, Deus deu um compromisso. E você não pode virar as costas a esse compromisso, porque você estará virando as costas a Deus. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não tenho inteligência para isso. Eu não entendo nada. Você está dando as costas ao seu compromisso. Porque se você realmente fosse tudo isso que você pensa que é e que não é, Deus não estaria confiando a você essa missão preciosa de ser um monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para ser emissário de Deus, emissária de Deus, aonde você está, nesse tempo presente, para você trazer presença divina, luz divina, para você trazer a consciência de Deus, para você trazer realmente que Deus é um e único, indivisível e incorpóreo, aquele que não nasceu, não morreu, nem ressuscitou. Ele é o único grande eu sou, o único Deus, Criador, Redentor e Salvador. Ponto! Você não precisa ser bacharel em teologia, você não precisa ser PhD em teologia, em Torá e companhia limitada. Você precisa apenas saber a base, porque a Torá ela é simples. São os homens que complicam. Então não dê as costas ao compromisso que Deus confiou a você, a missão que Deus confiou a você. Porque se você o fizer, você estará dando as costas a Deus. E nós estamos vivendo a última hora. Não perca seu tempo colocando todo o seu foco nas coisas seculares, nas coisas do seu egocentrismo, do seu eu. Mas mude esse panorama e foque em Deus, nas prioridades divinas, porque as demais questões é Ele, o soberano dos mundos, que estará acrescentando na tua vida, na tua família, aos teus queridos. E também dessa mesma forma, né, que fazer valer seus direitos é dar as costas a Deus também, né? Ou seja, é o meu direito. Eu tenho meu direito de se divertir, eu tenho o meu direito de tirar férias, eu tenho o meu direito de dar um tempo para mim mesmo. Eu fecho o meu Sidur, eu fecho a Torá, eu fecho o estudo das 7 leis de Noa e vou curtir as minhas férias. Não faço prece diária, não faço nenhuma leitura, não faço leitura de salmos, não faço nada. Eu tenho direito a férias, afinal de contas. Então, quando você abre a mão para os seus direitos, você está dando costas a Deus. Mas quando você fecha ou dá as costas aos seus direitos e abre-se para o seu dever de amor para com Hashem, Deus vai cuidar dos seus direitos. E é onde que você será muito mais feliz, porque Ele vai cuidar dos seus direitos de forma correta. Ok? É isso daí. Esse José Vicente de Souza vem de novo aí dizer que Deus é igual a Zeus. Meu filho, já falei para você e volto a falar, vai estudar um pouco. Quem é o teu rabino, o teu orientador? Vai estudar um pouco. A expressão Deus é mais antiga do que Zeus. Vai pesquisar um pouco, meu filho. Tá bom? Voltando aqui. Vamos agora para a sexta perfeição, que é Iosif. Foi a perfeição do desafio de fato. Pode algo ser perfeito a menos que tenha sido testado, esticado até os seus limites e além dele? A integridade de Iosif não era a integridade de um pastor mediativo, num prado tranquilo, ou um erudito recluso nas tendas de estudo. Foi uma integridade extraída das prisões e palácios do Egito, para colidir com comércio e política, dever-se às voltas com riqueza e depravação, e perseverar, saindo vencedor em todos esses desafios. Entendeu? Então, essa é a questão. Iosif, ele foi descrito como a perfeição do desafio de fato. Ou seja, qual é a grande lição que nós temos aqui da perfeição de Iosif?
Nós não alcançaremos nenhum tipo de perfeição sem desafios, sem testes, sem provas. É por isso que as dificuldades que se apresentam diante de nós são de fato para o nosso aperfeiçoamento. Entendeu? Então, essa é a questão que nós precisamos aprender com Iosef. Iosef aprendeu a sua perfeição através do quê? Através das prisões e dos palácios, através do meio do convívio, do comércio, da política, e bem como da riqueza e da depravação. E em meio a tudo isto, ele encontrou a perfeição. E nós estamos entre as nações, nós estamos entre os povos, e nós estamos convivendo exatamente isso que Iosef viveu, conviveu e saiu vencedor. E para nós, nos dias atuais, são os nossos desafios, as prisões, a depravação, a política, a riqueza e todas estas coisas que Iosef ele encontrou nos palácios do Egito e no próprio Egito, que representam todas as nações em que nós estamos no meio delas. Ou seja, o Egito, as nações, com todas as suas riquezas, depravações políticas, com todas as suas prisões, sejam elas os tipos que forem, bem como também o seu comércio e a sua política, não podem nos aprisionar. Não podemos ser prisioneiros, nem muito menos escravos delas. Iosef foi um verdadeiro lutador, desbravador, vencedor, e viveu com total liberdade diante de tudo isto. O sistema não suporta os que vivem à luz. E é por isso que aqueles que estão no sistema estão berrando como bestas desenfreadas. E não tenha medo e nem pavor disso. Faz parte dos últimos momentos. Por quê? Porque os seus gritos são os gritos finais daqueles que estão perecendo no Egito, com as suas depravações, riquezas, políticas e por aí afora vai. Tudo de forma depravada e corrupta. José mostrou o que é viver uma política autêntica, viver uma riqueza autêntica, viver realmente no meio do Egito de forma autêntica e verdadeira. E isto está ao nosso alcance, se nós preservarmos a nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Seremos, à semelhança de José, vencedores diante de todo esse sistema que está por aí afora vai. Por isso, seja forte, seja luz, seja um vencedor. Baruch Hashem. E para finalizarmos, nós temos aqui sobre a educação no caminho da Torá em todas as circunstâncias e partes do mundo. Ou seja, só pelo título que os nossos mestres trazem para nós esta reflexão, a educação no caminho da Torá. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Vejam bem, o que você observa com a guerra de Israel contra o Hamas, o grupo terrorista? Eles têm lá os rabinos, eles têm lá os rabinos Rabad, eles têm lá tzitzit, tem talit, tem kippah, tem Torá. Tem Torá. É o único exército que mantém ética, moral e espiritualidade no meio a uma batalha. Quando você escuta por aí afora vai, pessoas incautas, pessoas ignorantes, jumentos de um sistema corrupto, comparando Israel ao grupo terrorista Hamas, não deem crédito, porque esta análise ela é corrupta, suja, baixa, medíocre. E quem defende essa tese
está no mesmo nível dos terroristas do Hamas e outros grupos terroristas. Não tem nenhuma ética, nenhuma moral e nenhuma espiritualidade. Porque o povo judeu é o povo do livro. E quando fala o povo do livro, está falando de Torá. É o único povo que tem dentro da Torá leis, preceitos durante a guerra, o que devem fazer e o que não devem fazer. Veja o que os terroristas fizeram no dia 7 de outubro. Veja o que eles fizeram com as vítimas que foram sequestradas. Estupros, torturas e mortes, execuções. Você vê aí vídeos mostrando os terroristas sendo presos pelas forças de defesa de Israel. Aí você vai dizer, mas eles estavam só de short ou cueca. Você quer o quê? Eles são acostumados a enrolar-se em cinturões de bombas. Eles têm que ficar mesmo só com isso daí para saber se eles estão com bomba ou não. Mas eles são levados de forma civilizada para os caminhões e os presídios e são interrogados dentro de uma ética, de um legal direito, de um processo legal. Eles não fazem isto, porque o que eles fizeram no dia 7 de outubro, e o que eles fizeram com as vítimas sequestradas, sem nenhum direito de defesa. Nenhum processo legal foi estabelecido em favor das vítimas. Eles apenas sequestraram, primeiro assassinaram, estupraram, decapitaram bebês, assaram bebês dentro de forno, executaram, levaram pessoas sequestradas de várias idades, torturaram, estupraram e assassinaram, sem nenhum direito de defesa. E onde que estão os tais de direitos humanos para defender as vítimas? Não, estão lá dizendo, estão acreditando na estatística que vem de Gaza, que é dominado pelos terroristas dos Hamas, que diz que o exército de Israel matou 2.000 crianças, e até hoje não tem provas disso. Não esqueçam que eles usam famílias que são militantes. Existem, através da história de décadas, de bebês que desde cedo eles são fotografados com bomba, com lançador de bombas, com facão, espada, armas, etc, etc, etc. Desde pequeno, desde que eles nascem, eles se tornam militantes, infelizmente. Essa é a educação que eles dão para os seus crianças, para os seus filhos. E por isso a chamada barreira humana, infelizmente, uma boa parte são voluntários, militantes mesmo. Porque os militantes são tudo jumento. Não conseguem pensar por si só, que eles não têm nenhum amor por eles. Não tem amor pelos filhos. A partir do momento que pai e mãe não têm amor pelo filho e faz o filho crescer como pessoas, homens bombas, mulheres bombas, para se auto-explodirem, onde que está o amor pelos filhos? Não tem nenhum amor. Os verdadeiros muçulmanos, eles falam abertamente que o livro do Alcorão não defendem estas práticas. Os verdadeiros muçulmanos. Entendeu? Então é a questão, amados. Né? Por isso, consciência. O sistema quer tirar a sua consciência. Ele não quer que você pense. Uma pessoa pensante é um perigo para o sistema. Por isso a educação no caminho da Torá em todas as circunstâncias e partes do mundo é importante. E ela atingirá o seu apogeu nos dias de Mashiach, na redenção final, porque todas as nações receberão a educação única pela Torá.
Os nossos sábios dizem assim: Iosif levou seus 2 filhos, Menashe e Efraim, para visitar o avô Yaakov, que estava doente. Yaakov pediu que eles se aproximassem para que ele os abençoasse. Iosif então colocou seus filhos perante Yaakov da seguinte forma: Menashe, o primogênito, à direita de Yaakov, e Efraim, o caçula, à esquerda. Porém, quando os abençoou, Yaakov colocou sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Menashe, o primogênito. Sobre essa passagem, Orosh Yeshiva de Porat Yosef, o rabino Yehudá Tzadak, em seu livro Kol Yehudá, diz que nesse momento houve uma discussão filosófica entre Yaakov e Yosef. Yosef pensava que pelo fato de Menashe ser o primogênito e também seu braço direito no governo do Egito, deveria ser abençoado primeiramente. Yaakov, dentre nossos 3 patriarcas, destacou-se como Ish Tam Yosheve ou Halim, que significa frequentador de lugares onde se estuda a Torá, como está em Bereshit 25, 27, Gênesis 25, 27. Pois passou 14 anos estudando Torá no Bet Hamidrash de Shem e Evet. E seus anos de vida foram dedicados a ensinar a Torá a todos os seus filhos. Ele, por sua vez, entendia que Efraim, o caçula, que era seu braço direito no estudo da Torá, seguidor expressivo desde seu caminho, desse seu caminho, é que deveria ter a preferência da Berachá, a bênção. Embora Menashe também fosse seguidor da Torá e de seus caminhos, porém a sua dedicação não era exclusiva à Torá, como era a vida de Efraim. Ou seja, nos dias de Yaakov, que ele passou 17 anos no Egito, Efraim, o caçula, vivia na presença do avô Yaakov, estudando e aprendendo com seu avô a Torá. Menashe, mesmo sendo seguidor da Torá, ele estava conectado com seu pai na administração política no governo do Egito. Então, no momento da bênção, Yaakov, que de fato dos 3 patriarcas é o que se destacou por frequentador de lugares onde se estuda a Torá, então ali ele teve o discernimento que Efraim, que era o braço direito de Yaakov nos estudos da Torá, enquanto Menashe era o braço direito político de Iosif no governo do Egito. O que é mais importante, mesmo com toda a incorrupção, ou da forma incorrupta que Iosif e Menashe dirigiam o governo do Egito. O mais importante é a Torá. Porque o resto passa, mas a Torá é a única que vai permanecer por todo o sempre. Yaakov viu que o seu braço direito nos dias do Egito era Efraim. Então ele merecia a bênção principal. Entendeu? Então, por isso, a educação pela Torá e as 7 leis de Noah as 7 leis de Noah que estão na Torá é fundamental para nós, Bnei Noah. Por esse mesmo enfoque, entendemos porque, ao terminar de abençoá-lo, Yaakov disse: Veikare Bahem Shemi Veshem Avotai Avraham Veitzhak. Bereshit 48, 16. Ou seja, que eles conduzam meu nome, a bênção de Yaakov, meu nome Yaakov, juntamente com os nomes de meus pais, Avraham e Yitzhak. Literalmente, seja chamado neles meu nome e o nome de meus pais. Literalmente a tradução do versículo. Em princípio, Yaakov devia lembrar em primeiro lugar o nome de Avraham e Yitzhak, pela ordem cronológica. Avraham, Yitzhak e Yaakov. Mas não, Yaakov se destacou dos outros 2.
Mas como Yaakov se destacava como Yosheve ou Halim, que significa um homem íntegro, correto. Por quê? Porque ele habitava a tenda de estudos de Torá. E este é o símbolo que queria deixar para as próximas gerações. Antecipou seu nome ao de seus antepassados, para que as gerações posteriores a Yaakov, soubessem exatamente isso, que a educação pela Torá é primordial, ok? Rashi também explica esse passuk, esse versículo, né? Dizendo, Berechá Yevarer Israel, Bereshit, capítulo 48, verso 20. Por ti abençoará Israel, né? Significando que todos aqueles que abençoarem seus filhos usarão a bênção que foi dita a Efraim e Menashe, dizendo-lhe, Yesemicha Elohim, ka Efraim vehi Menashe. Ou seja, Deus te faça como Efraim e como Menashe. O povo judeu, desde esses primórdios, principalmente em Shabat, eles abençoam os seus filhos exatamente desta forma, né? Que eles sejam abençoados como Efraim e Menashe, né? Então, dessa forma, os pais abençoam os seus filhos. Cabe aqui perguntar, por que Yaakov escolheu os 2 filhos de Yosef, que são seus netos, como exemplo de bênção para todas as gerações? Por ter permanecido distante de seu filho durante 22 anos, Yaakov preocupava-se com o estado espiritual de Yosef. O Egito era o lugar de nível mais baixo e vulgar daquela época. Quando ficou comprovado que, apesar de morar no Egito, envolvido por ideias e conceitos completamente diferentes daqueles recebidos na casa do pai, distante dos demais irmãos e do meio ambiente de elevado nível espiritual que envolvia a família de Yaakov, e pela influência positiva que Yaakov, exercia sobre seus filhos, Yosef não apenas manteve seu nível espiritual, mas conseguiu educar os seus 2 filhos nos níveis mais eficientes e mais elevados do caminho da Torá e dos seus mandamentos. Yosef não deixou nem um pouco a desejar da educação que Yaakov tinha dado a ele e aos seus irmãos. Por isso, Yaakov teve uma surpresa muito mais agradável do que ele imaginava, e quis ressaltar para todas as futuras gerações que mesmo em países como o Egito, e mesmo em países em que os Benei Noa se encontram, há a possibilidade e a obrigação de educar os filhos no caminho da Torá e dos seus mandamentos. Então nós temos sim condições de tratar, de cuidar dos nossos filhos, mesmo no meio entre as nações. Os pais que são tementes a Hashem, os pais que são monoteístas com fundamento judaico e orientação rabínica, e que têm filhos pequenos, só não educam os seus filhos no caminho da Torá e das 7 leis de Noa, se eles não quiserem. Porque farto material tem sido colocado à disposição para poder ensinar os seus filhos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol ya'abed vado. Continuando, deixando esta bênção como exemplo para as outras gerações, Yaakov quis que não ficasse a impressão de que somente seria possível educar corretamente e seguir os caminhos da Torá em ambiente favorável, ou somente na terra de Israel, como foi a educação dos seus filhos. O exemplo disso está em Yosef. Apesar de ser o vice-rei do Egito, e apesar das inúmeras ocupações que tinha, em nenhum momento abandonou a tarefa sagrada e mais importante, que é a de transmitir a seus filhos, às gerações futuras, os nobres valores da Torá
e a prática das mitzvot. Normalmente, hoje o que acontece com os pais é o seguinte: infelizmente, pai e mãe estão trabalhando que nem malucos fora de casa. Principalmente a mulher, para poder somar os seus proventos, né, o seu soldo com a do marido, né, que precisa ajudar o marido a poder cuidar melhor da casa. Então a mulher se ausenta da casa. E aí a educação básica do lar, ela compete ao pai e à mãe. E principalmente a mãe que convive mais com os filhos, no seu sentido natural, do aspecto de ser mãe, ok? Porém, com a idade moderna, a era moderna, as mulheres deixaram o convívio de família e passaram a conviver profissionalmente nos seus ambientes de trabalho. Então as mães tornaram-se ausentes da casa, ausentes da família, no longo transcorrer do dia. Quando chega a noite, isso de regra geral, não significa que todas as mães o fazem, e nem que todos os pais o fazem, ok? Mas, numa regra geral, o pai e a mãe chegam em casa do serviço cansados, esgotados, né? E principalmente a mulher, porque a mulher, ela chega do serviço cansada, esgotada, ainda vai fazer todo o serviço de casa. O homem não, ele vai deitar no sofá, vai pegar um jornal, vai ler, vai ligar a televisão, vai ficar lendo a televisão. E a mulher vai fazer todo o serviço de casa, cuidar dos filhos, preparar tudo, etc e tal, né? E aí quando a esposa diz, a janta está pronta, está na mesa. Ainda o marido folgadão lá na sala fala, puxa vida, pensei que nem ia sair a janta hoje. Folgadão, né? O marido trabalha o dia inteiro, acho que ele já fez de tudo, né? A mulher trabalha o dia inteiro, ainda chega em casa, tem que cuidar do marido, dos filhos, da casa, da roupa, de tudo aquilo que é pertinente à casa. E aí vem a pergunta, e a educação dos filhos? Nos caminhos da Torá, nos caminhos da jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, aonde que fica? A mulher, por exemplo, trabalhar meio período, uma bênção, porque ela vai ter outro meio período para conviver mais com os filhos e trazer mais Torá. Porque o que precisa ser aprendido para os pais e mães é o seguinte: o teu sustento e o sustento da tua família não vem do teu trabalho. E como está escrito em Salmos, que adianta trabalhar que nem um maluco e não descansar? É de Hashem que vem a provisão. É de Hashem que vem o teu sustento. Então, por isso, muitas vezes falta sabedoria aos pais e mães para poder coordenar a família. E aí, quem sofre são os filhos. E aí depois os filhos crescem sem educação da Torá, tornam-se rebeldes, e aí a dor de cabeça vai ser grande. Por isso, reveja os seus conceitos, ok? E finalizando, os nossos mestres dizem: assim sendo, todos os pais, em qualquer lugar e em quaisquer circunstâncias, ao abençoarem seus filhos, usando a bênção para com seus filhos, lembrarão de sua tarefa maior, que é a de educar seus filhos no caminho da Torá. Mesmo que em situações aparentemente desfavoráveis, a educação pela Torá é o único caminho que pode conduzir à verdadeira felicidade e, principalmente, à vida eterna. Depende do pai e depende da mãe para onde querem conduzir os seus filhos. Pare e pense, reflita, porque esta é a realidade, esta é a verdade, e não tem como você fugir dela. Você pode tentar fugir dela, mas é uma verdade que permanece, que prevalece, e você vai responder pelas suas falhas, simplesmente isto. Então, por isso, em qualquer circunstância, já que você, pai e mãe, se colocaram numa situação dessa, de trabalhar que nem malucos o dia inteiro, quando estiver em casa, procure suprir o maior potencial possível na vida dos seus filhos. Porque
a ausência de uma mãe para os filhos, nada, absolutamente nada substitui. Mãe é mãe. E os filhos, eles querem a mãe. Porque, afinal de contas, eles nasceram de dentro da mãe. O pai, ele precisa ser aquela pessoa que vem somar com a esposa na família e na educação dos filhos. Seja forte, seja luz. Seja vencedor em todas e em quaisquer circunstâncias. A educação pela Torá é a nossa única e verdadeira meta para alcançarmos vitória, sucesso, felicidade e a vida eterna. Até sábado. Shalom, shalom.